Olá, dolorido! Aqui é Regi Martins, mais uma vez com você. Se você ainda não é inscrito aqui no Tchau Hernia, inscreva-se, dá aquela likeada com toda a força e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar alguma coisa nova por aqui, tá bom? Bom, hoje esse vídeo vai ser um pouco longo, né? Porque é importante que a gente dê informação de qualidade para você que é herniado, que tem aí uma hérnia de disco, sofre com dores, ou até mesmo para você, né, que quer se prevenir. Isso é muito importante, por isso você precisa, é necessário que você assista esse vídeo até o final. Vai ter muita informação e você não pode perder nenhuma. Hoje eu vou te dar 10 dicas, né, para o herniado se atualizar sobre hérnia de disco, ok? Vamos lá então para o vídeo. Vamos lá então para as 10 dicas para você se atualizar sobre hérnia de disco. A primeira dica que eu dou para você hoje é o seguinte: você precisa procurar conhecimento. Não tem outro jeito, né? E eu percebi isso logo no início, quando eu descobri que eu tinha uma hérnia de disco. Porque, veja, imagina você entrar numa floresta, né, com aquela mata fechada, sem conhecer o caminho. O que vai acontecer? Você vai entrar nessa floresta e você vai se perder, né? Você pode até morrer numa situação dessa. Encontrar algum bicho lá que vai te comer lá. Já pensou, né? Mas é uma verdade, a gente brinca, mas é verdade. Quantas e quantas pessoas que adentram aí pela mata fora, numa aventura e acabam se perdendo e depois tem que ir o resgate lá, né? Então, o que é isso? É falta de conhecimento. Aí você pega um trilheiro, paga lá um dinheiro lá para ele te levar para passear dentro da mata, ele entra, anda e volta e te deixa são e salvo lá no início da trilha. Por quê? Porque ele tem o conhecimento. Então, essa primeira dica que eu te dou é de extrema importância. Procure conhecimento sobre o teu problema hérnia de disco. Quando a gente não tem conhecimento, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai lá no YouTube, chega lá no YouTube e tem um mágico falando o seguinte: olha, faça esse exercício e nunca mais tenha dor. Veja só, faça um exercício e nunca mais tenha dor. Já só por essa afirmação já é pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. Mas vamos lá. Você vai lá e me manda você colocar o pé na nuca. Aí você põe o pé na nuca e vai com o pé na nuca para o hospital na ambulância. Cheio de dor. E por que você fez isso? Porque você não tinha o conhecimento. Você não sabia onde era o começo, aonde era o fim e o que seria o meio. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Então é muito importante que você estude, assista vídeos, procure informações ricas e verdadeiras sobre hérnia de disco, né? Não pode ficar indo atrás de mágicas, cintas milagrosas, isso não existe, tá bom? Vai atrás de conhecimento. Essa é a primeira dica que eu te dou. E conhecimento você vai ter bastante aqui no Tchau Hernia, ok? A segunda dica é excesso de peso causa hérnia de disco, né? Ora, veja bem, quando a gente fala de excesso de peso, né, a gente está falando de compressão. Então, eu uso uma analogia aqui, né? Eu conto uma história aqui no Tchau Hernia, que eu digo o seguinte: quando a pessoa entra aqui, eu faço essa associação para ela ter uma ideia do que realmente é uma hérnia de disco, que é o excesso de peso, que é a compressão, porque ela não tem ideia, às vezes, qual a relação que tem entre excesso de peso e a sua hérnia de disco. Então, eu digo o seguinte para ela: olha, você vai até o mercado e vamos supor que a pessoa, como já aconteceu aqui, a pessoa chega aqui com 40 quilos de excesso de peso. Então eu falo assim para ela: olha, você vai até o mercado e você vai pegar lá 8 sacos de arroz, que são, né, 5 quilos, 8 vezes 5, 40, são 40 quilos. Você vai pegar 8 sacos de arroz e vai colocar 4 em cada ombro. E você vai ficar andando pelo mercado. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não aguento 40 quilos. Ah, não tem problema. Então você vai até a prateleira de arroz e coloca os teus arroz lá, coloca os 8 sacos de arroz lá. Pronto, se livrou dos 40 quilos, não é isso? Pois é. E quando esses 40 quilos estão dentro de você, estão no teu corpo, como é que você faz para se livrar disso? Percebe? Então você vai dormir com 40 quilos, você acorda com 40 quilos, você se levanta, você senta, você caminha. Todas as tuas atividades, você se abaixa para pegar algum objeto, carregando 40 quilos a mais. E aí o que acontece? Você, sedentário, não faz exercício, não faz nada, fora de peso, teus músculos que protegem a tua coluna estão completamente flácidos.
E aí a tua coluna vai fazer o quê? Vai ceder. E quando ela ceder, quem que vai pagar o pato? A turma mais fofinha, que são os discos intervertebrais. E aí você tem lá a parte externa do teu disco, que é o é o anel fibroso, ou ânulo fibroso. E a parte interna, que é o núcleo pulposo. Esse núcleo, quando ele é comprimido, ele tende a querer empurrar, é o efeito bolacha recheada, ele tende a querer empurrar esse anel fibroso para fora. E esse anel vai encontrar ali alguma raiz nervosa, periférica ali, por ali, e aí começam o quê? Todos aqueles sintomas que já está craque de saber, né? Parestesia, que é a dormência, formigamento, mais para frente você pode ter aí uma falta de força, né? Dores, tudo isso por conta desse bendito anel fibroso que está ali comprimindo o teu nervo. Né? Então é muito importante que você esteja sempre no seu peso corporal ideal. Fiscalize-se. Tá? Toma cuidado com aquilo que você está consumindo para não gerar excesso de peso corporal. Ok? Muito bem. A terceira dica é excesso de peso também, mas é aquele excesso de peso que nós levantamos. Né? Às vezes a gente quer ser um super-herói e quer levantar peso. E é por isso também que muitas vezes as pessoas, poxa, mas falam tanto que a musculação é boa, aquele rapaz lá, maior rato de academia, como a gente chama aqui em Santos, o cara é rato de academia. Poxa, ele desenvolveu uma hérnia de disco, como é que pode? Baita de um atleta, ia na academia todo dia. Ah, aí é que tá. Ele ia na academia e fazia o quê? Pegava excesso de peso, né? Quer virar um super-homem do dia para a noite? Quando ele vai ver, está completamente bombardeado, cheio de hérnia de disco na lombar, ou na dorsal, ou na cervical, enfim. Né? Então, é muito importante que você seja comedido. Você não é uma empilhadeira, você é um ser humano. Você tem limites. Então, esses limites precisam ser respeitados, ok? Bom, a quarta dica diz o seguinte: alimentos inflamatórios podem sim piorar a sua dor. Poxa, mas é um alimento? Sim. E eu tenho aqui uma listinha para te dizer. Por exemplo, frituras e alimentos muito gordurosos. Esses alimentos você tem que evitar. Prefira cozidos, né? Alimentos menos gordurosos. Vai mais para o vegetal, tá bom? Biscoitos industrializados. Gente, biscoito industrializado, além dos nutrientes que estão ali para conservar ele por longos períodos numa prateleira, também são extremamente açucarados. Precisa evitar, tá? Embutidos derivados da carne vermelha. Linguiça, salame, aqueles embutidos que tem também ali um monte de conservante. Procure evitar isso, que é altamente inflamatório. Refrigerantes e bebidas alcoólicas. Evitem ao máximo. Se você vê o que tem de açúcar num copo de Coca-Cola, você cai para trás. De qualquer refrigerante, extremamente doce, evita isso. E alimentos açucarados, né? Doce, muito doce, evita açúcar. Açúcar é um veneno, tá bom? Poxa, mas você vai falar só dos alimentos inflamatórios e os anti-inflamatórios? Claro, os anti-inflamatórios eu vou te dizer aqui 11 deles, tá? Vamos lá. O primeiro, frutas vermelhas. São maravilhosas, são elementos realmente anti-inflamatórios. 2, frutas cítricas, laranja, abacaxi, limão, né? Extremamente anti-inflamatório. Azeite de oliva extra virgem também é excelente. Peixes ricos em ômega 3, maravilhoso, ômega 3, você pode até suplementar o ômega 3, tá? Aquelas cápsulas de óleo de peixe, maravilhoso. Vegetais verde escuro, quanto mais verde escuros, melhor, tá? São anti-inflamatórios. Abacate, aquela gordura boa, maravilhoso. Pimentas e pimentões também, manda a brasa, é anti-inflamatório. Açafrão, campeoníssimo dos anti-inflamatórios. Eu coloco açafrão até na comida, normalmente. Fiz o meu prato ali na hora do almoço, vou lá e salpico açafrão, ou então pico ali, que a gente planta aqui em casa, nós temos açafrão aqui nos vasos. Chocolate amargo, mas tem que ser 70%. Maravilhoso. E por último, 11º, tomate. Tá? É fantástico. Tomate tem muita propriedade boa e uma delas é o anti-inflamatório. Beleza? Bom, aí a gente vai para o quinto. A quinta dica, que é a importância do movimento. Meu pai do céu. Isso aí, gente, tem uma importância que vocês não imaginam. Eu e a Camila Cardoso, a gente fica bestificado
quando o herniado chega aqui e fala assim, olha, o meu médico falou para eu ficar na cama, não me mexer de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Ou então aquelas pessoas que falam assim, eu não caminho porque eu tenho dor. E a minha resposta é sempre a mesma. Não, meu querido, você tem dor porque não caminha. Percebe? Então o movimento é fundamental para a sua melhora. Nós acabamos de falar aqui do enfraquecimento, né, dos teus músculos, que fazem com que é o que faz com que a tua coluna ceda e comprima ali os teus discos. Como é que o movimento não é importante? É o primeiro da lista de importância para você recuperar aí o seu tônus muscular, tá? Movimente-se, ok? Bom, aí nós vamos falar da sexta dica, a importância da postura. Olha, pessoal, não adianta nada você ser ali um grande fazedor de exercício aí, um ginasta maravilhoso, você dá piruetas e tal, e na hora que você vai sentar numa cadeira, você senta assim de qualquer jeito, né? Ou então, como eu sempre brinco aqui no Tchau Hernia, vai lá e assiste um filme de ponta cabeça comendo pipoca. Não adianta nada, todo aquele trabalho que você teve no teu exercício, no teu alongamento, você jogou pelo ralo, né? Foi embora, porque você gera ali um vício postural. Então a importância da postura é muito grande, né? Muitas pessoas, por exemplo, acham que, no caso da ergonomia das cadeiras, por exemplo, né? As pessoas falam, agora não me preocupo mais com postura, porque eu tenho uma cadeira ergonômica. Mas é um ledo engano, porque a cadeira ergonômica é para influenciar você a posição correta, né? Deixar a posição correta mais confortável. Mas eu tenho, por exemplo, a minha cadeira aqui é ergonômica. Tem um apoio para a lombar aqui, é perfeita. Mas muito bem eu posso chegar e sentar assim nela também, ó, se eu quiser. E não é o caso. Toda hora que eu estou assentado, eu fico me ajeitando na cadeira, abdômen completamente contraído, né? Outro vício que as pessoas têm, que é um vício postural, mas eu diria que quase 100% das pessoas, elas param para conversar numa perna só, fica que nem uma garça ali, todo o peso apoiado numa única perna. Quer dizer, se você pesa ali 100 quilos, são 100 quilos de um lado só e o outro lado sem nada praticamente. Isso causa um desequilíbrio nas tuas estruturas, tanto muscular quanto esquelética. Isso vai te prejudicar mais para frente, né? Então, aprender a ter postura é extremamente importante para quem quer tratar a hérnia de disco. E para quem quer prevenir também, claro. Afinal de contas, os vícios posturais são uma das principais razões que causam uma hérnia de disco, né? Então, a partir do momento que você adota uma postura correta para andar, para se sentar, para dormir, né, você está ali promovendo a prevenção do problema, tá bom? A gente vai então para a sétima dica, a importância do alongamento. Eu fiz um outro vídeo há uns dias atrás, dizendo sobre a questão das medidas que o nosso cérebro tem em relação ao nosso corpo e o que gera as contraturas. Então o teu corpo, né, o teu cérebro mais precisamente falando, ele registra algumas medidas que você tem, né, de amplitudes de movimentos, né? O quanto você pode se abaixar, o quanto você pode se torcer e por aí vai. O quanto você pode alcançar. São medidas que o teu cérebro registra e tem aquilo como regra, né? Então o que acontece? Quando uma pessoa é muito sedentária, né, e não se alonga, o teu cérebro entende que você não precisa de toda aquela elasticidade, de toda aquela amplitude, que você indo até ali tá bom. E ele registra aquela medida. Um belo dia, por uma necessidade ou um susto, você foi pegar alguma coisa e travou. Ai, socorro! Né? Dá aquela travada. O que é isso? É uma contratura, é uma proteção do teu organismo. Né? O que o cérebro está falando para você? Ô, Regi, é o seguinte, meu amigo. Tá maluco? Um baita de um sedentário, o que é? Virou professor de balé? Não, você só pode vir até aqui. E trava. Acabou. Isso pode acontecer para você alcançar um objeto. Às vezes, quando você vai pegar alguma coisa no banco de trás do seu carro, é muito comum você fazer isso aqui com o braço. Tem gente que lesiona até o ombro. Por quê? Porque é totalmente sedentário. Não faz exercício de mobilidade, não se alonga.
E o que acontece quando você começa a se alongar? O teu cérebro começa a entender que as tuas medidas estão mudando e que você está propiciando condições para isso. Então, quando você vê um maratonista correndo 42 quilômetros, ele não correu aqueles 42 quilômetros no primeiro dia de treinamento. Não, ele demorou, às vezes, 2, 3 anos para chegar naquela marca. Por quê? Porque ele foi dizendo para o cérebro dele, olha, agora eu estou melhorando, olha, agora eu estou melhorando. E o cérebro, E é verdade. Até um dia que ele vai percorrer os 42 quilômetros, ele vai cansar? Claro que vai, ele está gastando energia, mas vai percorrer. E o cérebro vai permitir. Tá? Então, o alongamento é para isso. É para te aumentar a flexibilidade, aumentar a oxigenação, aumentar a amplitude dos teus movimentos, a importância do alongamento na tua vida, tá bom? Aí a gente vai para a oitava dica, tá? Remédios causam efeitos colaterais. Claro que causam efeitos colaterais e muitos, tá? O herniado, ele tem que encontrar no remédio um aliado, né? Não o resolvedor do problema. Ele não vai resolver o problema. O problema que vai resolver é você, certo? O remédio, quando é que ele é um aliado? Ah, eu estou numa crise danada. Poxa, ninguém é pago para sentir dor. Você toma um remédio, um anti-inflamatório. Tudo bem. Agora, isso não quer dizer que você vai passar o resto da vida tomando um anti-inflamatório. Porque aí sim você vai ter sequelas. Você pode desenvolver uma diabetes, pode desenvolver gordura no rim, você pode desenvolver uma série de desequilíbrios no teu organismo por causa daquela química que vai acumulando dentro do teu corpo. Tá? Agora, deu dor, está em crise, toma um anti-inflamatório. Passou a crise, faz o que tem que fazer. Vai se exercitar, vai se alongar, vai cuidar da tua postura, vai desenvolver tua consciência corporal. Tá certo? Muito bem. Ainda sobre os remédios, veja, o remédio ele tem uma data de validade dentro do teu organismo. Então o que ele vai fazer? Ele vai camuflar a dor. Ele vai chegar lá nos teus transmissores de dor e vai tapar a boca deles. Falar, vocês não vão falar nada. E a dor é a tua amiga. A dor está ali para te ajudar. Quando você tem alguma dor, ela está dizendo o seguinte, olha, vai investigar isso aqui. Ó, cuidado com esse desconforto. Olha, presta atenção, toda vez que você faz esse movimento, aqui dói. Então ela está te avisando. Então quando você tem uma dor na coluna, ela também está te avisando que alguma coisa naquela região não está legal. Quando você toma um anti-inflamatório e os teus transmissores de dor não falam nada, você erroneamente acha que você ficou bom. Ai, que bom, esse remédio é maravilhoso, não tenho mais dor. E continua martelando a tua hérnia de disco. Certo? As pessoas só descobrem que tem uma hérnia de disco quando dói. Se não doer, tem gente que morre com 2, 3 hérnias de disco e nem sabia, porque nunca doeu. Pode acontecer isso? Pode, mas isso é assunto para um outro vídeo. Tá bom? Então a gente vai lá agora para a 9ª dica. Cirurgias são o fim do problema? Claro que não. Né? Cirurgia definitivamente não é o fim do problema. O que a gente vê de gente dentro do tchau hérnia chegou aqui operado com dor. Aí você fala assim, poxa, mas como? Cirurgia não resolve? Resolve. Mas será que resolve para sempre? Então vamos lá. Você chegou nas condições ideais para uma cirurgia. Quais são as condições ideais para uma cirurgia? Eu já falei aqui, vou repetir. Ah, você está com o teu pé caído, ou você está sem força na perna, ou está sem sensibilidade anal ou sensibilidade vaginal ou peniana, você está tendo escape de urina à noite, opa, aí você já chegou ao ponto de uma cirurgia. Só aí a gente fala de cirurgia, né? E isso eu aprendi com o meu neurologista, o Dr. Marcos Vinícius Serra. E aí, muito bem, vamos operar, e aí você opera. 48 horas, você radiante, feliz, porque a dor foi embora. E aí, depois de 7, 8 meses, você volta feito uma lagartixa, né? Para falar com o seu neuro. E o neuro olha para você e fala assim, escuta, mas o que aconteceu com você? Ah, doutor, a sua operação não funcionou. Mas espera um pouquinho. Lembra aqueles 30 quilos que você estava a mais no seu peso? Lembro. E aí? Se livrou deles? Não, doutor. Fez os exercícios que eu mandei você fazer? Não, doutor. E os alongamentos? Também não, doutor. Cuidou da sua postura? Não, doutor. O médico vai olhar para você e vai falar, escuta, eu não sou Deus. Eu sou um médico. Você tem que fazer a sua parte.
Eu fiz 50%, os outros 50% são seus. Veja, as pessoas precisam entender que uma cirurgia é uma intervenção mecânica no problema. Ou seja, está tratando o efeito e não a causa. Então não adianta nada, mesmo que seja uma cirurgia, né? Depois dela, você ficar fazendo as mesmas coisas que te levaram até a hérnia de disco. Põe uma coisa na sua cabeça, você só tem resultado diferente fazendo coisas diferentes. Senão você vai voltar para o mesmo problema. Ah, já visto um bando de gente que eu vejo aí na internet na segunda, terceira cirurgia. Oh, mas peraí, não funciona? Por que está na segunda, terceira? Porque não fez o que tinha que fazer. Certo? Então, definitivamente, cirurgia não é o fim do teu problema. Pensa nisso, fique esperto. E agora, a última dica. Beber água. Meu Deus. Você precisa beber de 2 a 3 litros de água por dia. Ah, mas eu vou fazer muito xixi. Não tem problema. É melhor fazer xixi do que ter dor nas costas. A água é um santo remédio para quem tem hérnia de disco. E eu te explico por quê. É muito comum você chegar lá no exame, né? Ah, você tem aqui uma hipotrofia, né? Ou seja, o disco está mais baixinho, ele perdeu altura. Né? O que isso quer dizer? Que ele não estava hidratado adequadamente. Você tem que entender que mais de 70% dos teus discos são água. E quando você não bebe água, como é que você vai irrigar teus discos? Por isso que é tão importante a gente beber água. Aprenda isso, beber água e muita água. Tá? A água, além de hidratar, ela tem uma série, isso aí dá outro vídeo, que eu não vou me alongar aqui, mas tem uma série de outras vantagens para o teu organismo, né? Uma série, e para quem sofre de problema de coluna, principalmente hérnia de disco, é fundamental beber uma quantidade abundante de água, muita água, todos os dias. Não se esqueça disso, ok? Bem, a gente chega ao final desse vídeo. Eu espero sinceramente, com essas 10 dicas, ter aumentado o teu conhecimento, de forma que você agora vai pensar muito a respeito sobre a tua hérnia e o que você precisa fazer. Tá? Continue com a gente aqui no Tchau Hérnia, compartilhe essas informações, faça com que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível, porque só assim a gente vai distribuir esse conhecimento e fazer com que as pessoas realmente alcancem o zero dor tão sonhado aí de todo herniado. E, além do que, a hérnia de disco é um problema seríssimo, é um problema de saúde pública. Infelizmente, muito pouco divulgado, mas é um problema de saúde pública. Né? É um dos principais problemas de afastamento do trabalho. Se não me falha a memória, acho que é o segundo campeão por afastamento de trabalho. Então, pense em tudo isso que eu te falei, né? Acompanhe, continua com a gente aqui e nós vamos estar aqui sempre para te ajudar no que for necessário, ok? Conta com a gente, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e olha, força na peruca, sempre!